Alô, manos, Mano Dal Ponte, o Manos Radio Show na 92. A música nos conecta, as boas entrevistas nos conectam aqui na 92. 984410010. Você vai mandar o WhatsApp pro Maninho e pro Manos Radio Show, que eu tenho certeza que esse com certeza será. Tenho certeza que este com certeza será um programa no mínimo abençoado, né? Eu trouxe 2 especialistas no assunto para me acompanharem neste programa, afinal, né, um programa hoje mais que especial. Dino Cardoso, como é que está você? Tudo bem? Eu tô bem, Maninho. Tô muito bem. Feliz aí pelo convite. Primeira participação no Humanos desde o retorno das minhas férias. Tá, né? Bom, então. Que foi ontem. Foi ontem. Fernando Choque, como é que você tá, Fernando Choque? Tudo bem, manos. Não é a minha primeira participação. Eu tô vindo bastante agora. Ah, tá participando bastante. Se o Dino não tá aqui, eu consigo entrar nos papos, né? É legal. Vocês vão fazer parte do programa, então. Agora a gente tá fixo, né? Você trouxe um bruxo seu aqui? Trouxe. Não vamos Bruxão. falar que é bruxo, né, mano? Não pode? Isso aí, não sei se dá problema lá pra galera dele. Ah, né? pode ser. Isso aí pode. Vai cartinha pra Itália lá volta pesado. Volta com carinho. Vamos falar que ele é um amigão nosso aí. O cara bota uma cerinha e dá com anel assim na cera, assim. Se vier seladinho ainda. Com anelzinho. Aí perde muita coisa, né? Perde muita coisa. Eu já fiz até uma piadinha de religioso com ele hoje, né? Ele chegou aqui, ele disse, tá calor hoje, né? Etc. É o lugar que é mais quente, né, padre? E aí a gente já entendeu aí que a gente é da mesma galera, né? Muita graça, né? Se é que o senhor me entende. Foi mais uma piada interna nossa, né? Ô, mano, eu trouxe hoje o... Não é a Virgem Maria, mas é cheio de graça. Aí esse negócio de ser Virgem Maria também pode dar problema na conversa aqui, padre. Depois a gente vai se acertando aí ao longo dessa próxima hora aí, tá, padre? Talvez, às vezes é só um... Já tô me sentindo no transtornado. Nada, padre, nada. Às vezes tá. Eu trouxe hoje o padre Vânio Margutti. Vânio Margutti. Isso, o padre é fã aqui da rádio, ele invadiu a rádio aqui um dia. Tá, veio aqui. Entrou, eu disse, mas que essa pessoa fantasiada de padre aqui tá fazendo aqui? E zoando e não sei o que, cheio das piadinhas e tal. E aí veio com os detalhes pessoais aí da vida dele, que eu também disse, não sabia que padre tava assim, né? Tava assim já. Mas aí a gente foi entendendo, aí a gente vai conhecer mais a história do padre Vânio Margutti, que é o padre galã aqui, né? O padre... É, bonitão. É padre... Sabe o que eu falei dele? Bigodão, ó. Não, comentei. Bigodinho é tratado, não é? Comentei no meu condado lá do padre, que tinha conhecido um padre de gente boa. Mulherada sabe quem é. Aí, boa, a fama dele espalha. O padre, ele tem o estilo de ser o Roberto Carlos da paróquia. Roberto Carlos da paróquia. O que deu de transferência quando ele assumiu a igreja do Michel, o que deu ali é... Padre, que prazer. Pastoral ali ferve. Padre, que prazer. Fico muito feliz de recebê-lo, né, e principalmente saber que você é um fã nosso aqui da rádio. Meu Deus, que alegria estar aqui junto de vocês. Passa rápido, padre. Aquele dia eu apareci, eu vim especialmente aqui, eu quero hoje conhecer o tal do Mano Dal Ponte. Me deu medo. Cheguei aqui e encarei, quem é o Mano Dal Ponte? Deu medo. Ele não tava, ele com aquele vozeirão, sou eu digo, a primeira vez que o senhor veio, ele não tava, né? Não, tava lembra? Você e a secretária só ali. Isso. Então, meu boa tarde também para o Choque, para o Dino. Obrigado. E para todos os ouvintes da 92 FM, porque assim como eu gosto muito da 92, eu calculo que muitas pessoas, muitos fiéis, devotos da FM devemos ter por aí, né, mano? Coisa linda. Padre, vem cá. Você começou num papo aqui o dia que você veio, né? Começou a contar um pouco da sua história pra gente, né? Da onde vem a vocação, né? O chamado, que a gente acaba falando. E a sua história é, no mínimo, um tanto quanto curiosa, né? Poderia dizer que você andou no Vale das Sombras, né? Já até conhecer Jesus, até caminhar no lado de Cristo, mas aí você tem que dizer você, padre, isso aí. Mas como é que começa a sua história religiosa? Olha, mano, isso é muito real, muito verdade o que eu vou falar. Quando eu tinha 8 anos de idade, não era em Barbacena, mas era na Cachoeira, município de Praia Grande, tínhamos lá 2 freis capuchinhos. Praia Grande, o senhor fala aqui? Aqui na subida da serra ali, né? Na tua região, né? Não, eu frequento bastante lá, a cidade das duas mentiras, né? Não é Praia nem é grande. Né? Exatamente. E lá tinham 2 padres, 2 freis, Frei Gervásio e Frei Protásio. Bem nome de Frei também, né? É uns nomes que nem fabrica mais, né? Exatamente. Foram os últimos da linhagem. Baseado naquele santo, né? Santo, são 2 santos, Protásio e Gervásio. E eu
Quando eu tinha 8 anos, que a minha mãe me levava na missa, que o meu pai me levava obrigatoriamente na missa, quando aqueles homens abriam a boca e cantavam e rezavam, eu era criança, mas eu me emocionava. Eu me emocionava muito com aquilo. E eu tinha vontade de ir às missas, eu gostava de ir à missa. E eu comecei a aprender de muito cedo a ter temor de Deus. Porque no nosso tempo, tudo era pecado. Hoje nada é pecado. E por isso que o mundo está essa barbaridade de hoje. Antigamente tu não podia matar um passarinho, que era pecado. Tu não podia ter muito contato com as meninas, porque era pecado. Nossa, tu não podia... Apertar o passarinho também não podia, né, padre? Hoje já é um negócio que o pessoal tá liberando mais. Também não pode. Negócio de também deixar... não Mas, pode. padre, vamos entrar nesse assunto. Também não pode. Será não que pode ainda, padre? O padre nem falou da vocação dele, já quer entrar no assunto. Não, é que senão a gente perde o fio da meada. Tá, mas quanto mais proíbe, não fica mais gostoso o pecado. Parece que a gurizada transava mais quando era mais proibido. Hoje que tá mais liberal, a gurizada tá deixando meio de lado. Mas aí lado. também não é problema da igreja. O pessoal não tá querendo mais muito. O pessoal já tá ficando meio... Eu tô perguntando pro padre, mas eu né? sempre digo uma coisa. Se o pecado fosse ruim, o diabo tava morto. Tá. Porque o pecado é coisa do diabo, né? Por exemplo, quem rouba R$1 milhão, na hora de gastar, ele vai chorar ou vai sorrir? Ele vai ficar muito feliz. Aquele que deixa de uma velha de 50 anos e pega uma mocinha de 20 anos, ele vai andar triste ou ele vai andar feliz? E tudo isso dentro de um contexto de pecado. Tá. Né? Então, o pecado é bom. É bom. Ele é prazeroso, né? Ele é prazeroso. Certo. E é onde o diabo, então, engana todos. Certo. Porque ele oferece essas coisas boas. E todo mundo entra na pilha do diabo. O mundo jaz no poder do Inico, né? Diz a Bíblia. Eu queria fazer muito mal. Eu não sei se eu faço agora ou se eu faço mais tarde. Deixa o padre falar da vocação. Ele nem falou da vocação. Tá interrompendo. Tá interrompendo. Então vai lá, fala da vocação. Aí o senhor tava dizendo que não pode apertar o passarinho. Não, pode falar. Então eu tinha essa coisa desde novinho eu tinha esse negócio. E eu gostava muito de ir às missas. Eu sentia-me responsável por rezar, por não fazer pecado. Mas seus pais eram religiosos? Muito. Meu pai era muito católico. A minha mãe cantava na igreja, era ministra da Eucaristia. Nossa, sempre muito participativa na igreja. Claro que os outros meus irmãos, eu acho que tem uns ali que até ateus são. Certo. Que não vão à igreja, que não tem esse mesmo sentimento. São mais velhos, mais novos? São mais novos. São mais novos. Tá. Né? Que não tem esse sentimento que eu tive. Então eu vindo dessa criação e me tornando desta forma, de certa forma até temente a Deus, eu fui sempre me cuidando para isso. Tanto é que eu casei na igreja, eu fiz tudo certinho, tudo direitinho, né? E eu tive no seminário dos Servos de Maria, no Turvo, em 79, 80 e 81, fiquei lá 3 anos. Depois eu saí, em seguidinha já conheci a minha esposa. Mas aqueles 3 anos que o senhor ficou lá, não despertou o chamado, padre? Não era para ficar? Como é que foi? Como é que foi esse tempo? Eu até saí por outras questões, né? Me desentendi com o reitor e eu disse, então, se é para ser assim, eu vou embora, e foi assim que eu saí. O senhor parece ser bem firme mesmo nas decisões, né, senhor? Quando eu vejo que a praia não é minha... A forma educada de eu dizer que o senhor gosta de uma treta, né? Que eu não vou falar isso com o padre, né? O senhor gosta de uma confusão aí, que o senhor... Não vou falar isso porque a gente tem respeito aí também pela sua posição. Se eu gostasse de confusão, eu não parava no altar, porque lá tem que se cuidar, meu irmão. Aí é tranquilo, né? Mas durante o tempo que o senhor ficou casado, né? O senhor casou, né? Disse que acabou de falar. 29 casou. anos. E aí o senhor seguiu sendo uma pessoa muito religiosa? Sim, eu levei a minha esposa para a igreja. Tá. A minha esposa foi ministra da Eucaristia, a minha esposa foi do CAEP, ela participou toda da igreja em função do nosso casamento. Certo. Eu levei ela para a igreja. Então aconteceu tudo isso, daí com 29 anos de casado, eu casei em 82, ela faleceu em 2011. Certo. E depois que ela faleceu, na minha vida apareceu. Tem filhos? Eu tenho uma filha com 37 anos que ela teve aqui na rádio. Teve aqui, poxa. Então assim,
quando eu fiquei viúvo, aí os meus amigos diziam, bah, que legal, né? Agora tá como tu quer, agora o mundo tá pra ti. Aí quando eles souberam que eu tava estudando pra padre, vieram e queriam me nocautear. Porque disseram... O senhor era de bar, assim, de jogar uma sinuca, tomar não era de bar. Eu tinha um bar que ficava perto da minha casa, que volta e meia eu passava ali, tinha uns amigos e tal, mas também um dia eu disse... 3-4 vezes por semana também não era negócio. Um dia eu disse. Mas por que eles achavam que o senhor ia cair na vida? Não, eles queriam que o padre caísse. Eles se colocaram no meu lugar, dizendo, se é nós no teu lugar. Tava louco que a mulher morresse, todos eles, né? Mais ou menos isso, né? Mais ou menos isso. Né? Então me xingaram, agora que tu ficou viúvo, que tu ficou livre, tu vai estudar pra padre, cara. Como é que pode? Que tu tem na cabeça e papapá e tal. Então assim, apareceu rica, apareceu pobre, morena, loira, bonita, feia, velha, nova. Mas nada disso preenchia o meu eu não estava feliz. E aí onde eu falei com o Dom Jacinto, falei com os padres, eles disseram, não, já todos eles me conheciam, a minha caminhada de igreja. Aí falaram com o Dom Jacinto, foi um abraço no gaiteiro, né? Não teve na hora? Teve erro, na hora, vamos lá e tu vai fazer isso, e eu botei a mochila nas costas e fui. Mas todo mundo chamou o senhor de louco, né? Foi todo mundo que chamaram. Padre, esses amigos aí que estavam tentando o senhor não ir pra padre, não é o diabo agindo neles, dizendo a aprovação? Será que não é a aprovação do cara lá de cima? Eu quero ver se o senhor é bom mesmo. Eu acho que eles são os próprios diabos. Eles são mesmo, né? Querendo desviar o senhor do caminho. Eu brigo muito com eles. E eu reclamando dos meus amigos. Porque eles meus amigos falam de mim. Eu brigo com eles porque eles eram seminaristas comigo, ficaram lá 3 anos comigo e hoje nem na igreja vão. Uns se revoltaram até contra Deus. Então eu fico muito indignado com eles. Era pelo menos ter saído lá com um pouco de fé, né? Mas essa caminhada que o senhor fez para virar padre depois não foi uma caminhada muito simples. Não é uma caminhada tranquila. Tu imagina eu com 55 anos lá no meio da gurizada com 20, 21. Tiozão da galera. Uma diferença bem grande, mas assim como eu sou muito extrovertido e gosto de uma brincadeira e conto uma piada e tal, então eu consegui me ajeitar no meio deles, mas uns assuntos nada a ver, né? O senhor dedurava os colegas do seminário? Não. Que a gurizada aí a gente sabe que às vezes dá tem um fim de semana livre aí. Não, nunca fui de dedurar ninguém, até porque a gente também entrava nas maracutaias. Mas o padre, não, vou cuidar da gurizada aqui, deixa que eu me responsabilizo. Uma namoradinha aqui, uma namoradinha ali, quem é que não dava no seminário, né? Padre, o senhor que falando, eu tenho de amigo que nasceu filho de seminarista, olha. Não tanto assim. Eu tenho 3, padre. Eu mostro até as fotos depois pro senhor aqui, de que é o seminarista e tudo. Saíram, né? Não são mais. Vai, Dino, faz a tua pergunta aí. Você tá aguardando, o Dino tá aguardando. Não, poderia ser até mais pra frente, mas, padre, no seminário vocês têm alguma técnica pra falar tudo com jeito de padre? Porque o senhor ainda não tem o jeito de falar com o senhor padre. Reprovou no sotaque italiano. E tem alguma coisa que eles ensinam lá pra falar, meus irmãos? O senhor é um padre legal, porque primeiro que o senhor gosta de rock. É porque o senhor encerra a palavra onde tem que encerrar, né? Não bota uma vogal a mais, né? É porque antigamente, nós tínhamos que entender o seguinte, antigamente o Brasil tinha falta de padre. Aí vinha padre com sotaque francês, alemão, italiano, vinha de tudo. Hoje o Brasil está exportando padre. Hoje tem padre, bastante? Hoje tem padre tá querendo no Brasil padre? que sai para fora do Brasil, sim. A nossa diocese, por exemplo, ela emprestou um padre para a diocese de Rio do Sul, lá onde está o Dom Onésimo, que é o padre Valmor della Justina. Ele ficou lá durante 5 anos. Por quê? Porque nós temos padre suficiente aqui. Entendi. Imagina, a gente está ordenando em torno de 5 padres por ano aqui. Agora, não só isso, o padre Giliardi que ficou um tempo na Itália, tem o Renato que trabalha na... padre, mas aqui nessa caminhada, né, nessa volta ao seminário, chega uma hora que a verdade aparece e o senhor tem que fazer escolhas, né? Tem que deixar a zona de lado, a festa de lado, né? Não, mas isso é verdade, você tem que assumir a vocação, né? Que hora foi essa? Quando é que bateu e disse, não, agora tem que caminhar pra frente? Boa pergunta, mano. Quando o Dom Jacinto sentou comigo e acertou o meu plano de estudo,
a partir daquele momento, zerou a vida terrena para mim. Zerou, completamente. A vida mundana. A vida mundana, a vida... Tirei totalmente da minha cabeça, do meu coração, do meu corpo, mulher... Não, claro que, por exemplo, assim, eu tenho um grupo de amigos em vários lugares que, padre, hoje nós vamos fazer uma carninha aqui. Bom, né? Eu vou lá, como uma carninha com eles, a gente brinca, a gente conta piada, tudo normal. Mas fora daquela urgia, né? Fora daquela urgia, que não existe mais. Então, faz 4 anos que eu sou padre, eu devo ter passado mais uns 4 anos nesse processo. Então faz 8 anos assim que eu tô totalmente as pessoas fazem focado nisso, né? Muita confissão. O senhor olha, muita graças confissão? a Deus. Porque a confissão, por que há a confissão? A confissão é em detrimento do sermão que tu faz ou da homilia que tu faz. Tá. Porque se tu chega no altar e diz que Deus é misericordioso, que Jesus é misericordioso e que o céu que Deus perdoa tudo, que o pecado não existe, que o inferno está vazio, isso vai entrar como na cabeça e no coração das pessoas? Temos liberado, vamos fazer de tudo, né? Agora tu pode pegar a palavra de Deus, toda a palavra do Antigo Testamento ou do Novo Testamento é sempre Jesus chamando a atenção do pecado. Jesus falou muito mais do pecado, falou muito mais do inferno do que do céu. E já aconteceu de nessas confissões alguém relatar tipo um crime pro senhor? Porque a gente sabe que tem o segredo de confessionário ali, o segredo eclesiástico, né? Então tu já respondeu a pergunta. O senhor já se deparou com isso? Não precisa. Já respondi essa pergunta. Não precisa revelar o crime, né? Confissão é confissão, né? Mas já se deparou com isso? Não. Com crime, graças com alguma coisa Deus, assim não. mais séria? Não, graças a Deus não. Tá, mas com confissões que até o senhor falou assim, esse homem tá mentindo pra mim, não pode. Coisas cabelosas, assim. Tem confissões que pesam bastante. Um adultériozinho rola sempre de confissão, né? É comum, né? O que é mais homem ou mais mulher? Padre, como é que é? Fez pesquisa já ou não? Tem uma listinha lá, mais homem ou uma mulher traindo? Sempre o homem é mais. O homem é mais? Sempre o ou homem a mulher guarda mais segredo? Não. A mulher guarda segredo? Não, primeiro que a mulher confessa mais. A mulher é mais temente a Deus. Ela tem uma consciência espiritual mais sensível. Tem. Tá. Por isso que a gente até estava falando, tem 10 mulheres que vai na igreja para ir 2 homens. Quantos maridos a gente conhece e na maioria das vezes, mulher na porta da igreja e vai pro bar. E na maioria das vezes um desses homens está interessado em 5 dessas 10. Mas por que será que acontece isso? Por que a mulher ela é mais temente a Deus do que o homem? Eu acho pelo Não fato, é só na igreja católica. Eu acho pelo fato dela ser mãe. Parece que ela tem um compromisso maior, aquele de cuidadora, materno, né? De cuidadora, de protetora. Então ela veja muito na figura de Jesus esse cuidador, esse protetor. E daí é onde ela também busca mais, né? Padre, deixa eu mandar uns abraços pra você, aqui, padre. Tem uma lista aqui, tem uma lista. Dinão Cardoso, deixa eu ver quem é que tá mandando abraço pra você. O Richard Moliner aqui mandou um abraço. O nosso querido Matheus da Color Effect, padre, tá mandando aqui 1 milhão. O cara tá alucinado aqui. Tá, mas tem até pergunta pra você, mas vou fazer depois. Não, nosso querido Ricardo Stopassoli, o chefe tá dizendo vocês são foda, bom demais. Um abraço pro chefe. O chefe tá ligado hoje. O chefe tá ouvindo. O chefe tá ligado hoje. Eu não sei se eu fico feliz ou se eu me preocupo. Parabão da Butres aqui, padre, boa tarde. Padre, que papo abençoado hoje, um abraço pro padre. Peraí. Parabão da Butres aqui, ó. Parabéns de Deus total. Parabéns de Deus, rapaz. Ok, mano, não existe, o Marcelo Goulart tem pergunta pra você. Mano, não existe um projeto dentro da igreja para acabar com o celibato, ou porque o padre não pode casar, você responde depois. Tem um abraço para você aqui, padre, aqui, o Humberto Sônego tá mandando um abraço para você. Mano, se for o padre Vânio, manda um abraço para ele, é o padre mais consciente do que está acontecendo em nosso país sobre o avanço comunista e a teologia da libertação. Bom papo, nós gostamos desse papo aqui, padre. O Dino tá desaprendendo a mulher guardar segredo, Dino Cardoso. O Cris Porto tá dizendo, a gurizada não transa porque prefere o celular, Dino Cardoso, videogame, bem melhor. No nosso tempo não tinha tecnologia. Padre, muita informação aqui, vamos por ordem aqui. O celibato, padre, ainda o celibato é um dogma na igreja, é isso? É isso. É um dogma. É um dogma, é um dom, porque veja bem, no que tá, por exemplo, as pessoas chegam para mim e perguntam assim, padre, o senhor não acha agora que o senhor já foi casado, que o senhor é padre, que o padre deve casar? Eu digo não, o padre não deve casar.
padre não deve casar pelo seguinte: ele tem que estar com o tempo dele totalmente 100% disponível para atender as coisas de Deus. Mas não tem a ver com sexo, né? Porque não. Se fosse, ele poderia casar, né? Que daí que não faria mesmo, né? Então Eu não precisava ver o padre. Meu Deus, pai, perdoar eles porque não sabe. Não, mas tem a ver com o tempo mesmo, né? Você tá deixando o padre numa batina justa. Batina justa. Então, perdi até o fio da meada do negócio. Os caras são buchos. E ele tá pegando leve, papai. Tá, desde o começo ele tá segurando, ele tá segurando. Tá. Então, assim, além de estar disponível para as coisas da igreja, eu digo para vocês, se eu tô no altar rezando e alguém chega e diz que aconteceu alguma coisa com a minha filha, eu largo tudo que tô fazendo e saio correndo. Porque você é pai? Sim. Tu também é pai? Também. Tu também é pai? Todos pais aqui, padre. Todos nós que somos pais somos idólatras, porque nós amamos mais nossos filhos do que Deus. Pode botar agora sim, num pensamento da tua cabeça. Padre, não quem precisa é nem que eu amo mais? Não precisa nem evoluir o teu pra eu falar. Isso aí já é na hora a minha resposta. Acho que todo mundo aqui também. E todos os ouvintes também. Então, nós sabemos que nós somos idólatras, né? Que nós amamos mais os nossos filhos do que Deus. Então, você pega um pastor, pega um padre, pega que diante de uma situação dessa, né? E depois nós temos que entender o seguinte: o fato do celibatário vem de Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele é pastor, rei, pastor, profeta, rei, sacerdote. Exatamente. Muito obrigado pela ajuda, que me fugiu da cabeça agora. Então, o celibatário está calcado nisso. Não é em outras coisas. Na dedicação, né? É porque né? vem de Jesus Cristo, tá 100% dedicado, isso, né? E Jesus Cristo entregou a sua vida pelos irmãos, entregou por nós. Mas nem sempre foi assim na história, né? Não, sempre foi assim. Não, mas no passado nós tínhamos papas que eram casados. Não, aí... Passado quanto? Aí nós entramos... 300. Ó, então eu vou te fazer uma coisa assim, ó. Hoje nós temos em cada cidade, em cada paróquia, nós temos o pastoreio. Certo. O pastoreio são pessoas de segunda união que casaram uma vez na igreja, não deu certo, e ou ela se juntou com ele ou ele se juntou com ela e vive amigavelmente. Certo. A palavra de Deus condena isso. A palavra diz que... o casamento sem estar casado na igreja, o que o senhor quer dizer? Aí é um casamento de fornicação, né? Exatamente. Vamos falar sobre isso. É o sexto mandamento: pecar contra a castidade e cometer adultério. Sim. Então isso sempre existiu. Só que as pessoas hoje querem o quê? Que mude a palavra de Deus para que isso não venha a ser mais pecado. Eu tava aguardando essa pro próximo bloco. E aí é o seguinte, né? Hoje eu ainda vi uma enquete no celular ali, uma pessoa pesquisando que era para as pessoas assinar para acabar com o consumo de ovos de pássaro, porque os pássaros não estavam descascando mais, porque tal. E todo mundo assinou, não, vamos proteger os ovos, vamos cuidar dos ovos, né? É bom cuidar dos ovos mesmo. Já sabia que se o cara não cuida dos ovos, o padre já tá ligado na tua. Ele já tá ligado na tua. Esses meus filhos foram porque os padres não cuidaram dos ovos. Os 3 aí amigos. Essa mesma pessoa perguntou assim: e aqui eu tenho uma outra folha para assinar contra o aborto. Ué. Ninguém assinou, todo mundo assinou para salvar os ovos, mas contra o aborto ninguém assinou. Tá vendo como é que tá? Isso é um absurdo. Onde é que tá? Então, dentro disso aí, deixa eu fazer uma pergunta pro senhor. Imagina que eu seja um pagão, que eu não fui batizado em nenhuma igreja. Minha família era ateia, né? Bem fácil. E eu resolvi me converter ao catolicismo. Então eu procurei o senhor, olha, eu quero me converter ao catolicismo. Qual é o primeiro passo? Se batizar na igreja católica. Eu tenho que me batizar na primeira na casa. Sim. Tá. Vamos colocar uma pedra aí, uma pedra de tropeço aí nesse meu batismo. Eu sou um homossexual assumido e praticante. E eu quero me batizar na igreja católica. O que o senhor vai me dizer? Tu pode te batizar, mas tu vai ser um pecador. Mas a não igreja... impede de tu te batizar. Então. Porque
A Santa Mônica até queria que Santo Agostinho fosse batizado no finalzinho da vida dele, porque ele tinha muito pecado. Tá. Porque o pecado, porque o batismo. Aí, esse aí ferveu, hein? Esse aí, tem historinha dele aí que o pessoal corria atrás dele. Olha. Então, Santo Agostinho, mesmo pecaminoso, tudo e tal, que se converteu antes disso, mas Santa Mônica pensava em ele se batizar somente no final da vida para se santificar. Sabia o filho que porque tinha. Porque o batismo nos santifica. E não importa a vida que tu levou daqui para trás e os pecados que tu tens. Mas se aí, tu te batizou, mas aí eu digo... agora a partir do primeiro dia que tu já começou em pecado, tu já tá no pecado. Não, aí tu é batizado, aí que eu queria dizer, o batismo vai zerar o que eu fiz até ali. Vai. Mas eu que tô dizendo pro senhor, né, nessa hipótese, eu tô dizendo pro senhor que eu vou continuar essa vida. Eu sou casado com o Choque, por exemplo. Sim. Eu e o Choque moramos juntos. Sim. E aí eu quero me converter ao catolicismo. Sim. O que o senhor vai me dizer? Não, então. Dino, te batiza, mas larga o Choque. Não. Eu te batizo, só que tu saiba que vida de dois do mesmo sexo. Tá. Desde o início, vocês, homem e mulher, diz lá no Gênesis a palavra de Deus. Mas aí esse meu batismo... O sacramento do matrimônio, por exemplo, ele não vai poder participar, né? Mas aí esse batismo não é só uma coisa simbólica? Porque não é simbólica, porque se tu me pede como cristão, eu tenho que te dar o batismo. Mas na tua consciência tu tem que saber que tudo que tu fazer de errado a partir dali, o pecado é teu. É porque na verdade o que a gente não consegue é saber quais são os pecados secretos que aquele cara tem também, né? Se a gente quantas pessoas se o padre ficar responsável por fazer uma investigação da vida do cara. Isso é uma outra história, mas eu tô falando de uma coisa... Dá pra fazer essa sindicância. Não, às vezes o cara tem pecado, tem outros pecados também, às vezes o cara votou no Lula, pode ter essas outras coisas mais pesadas. Eu já tô declarando o modo de vida que eu tenho. E já estou dizendo que eu não vou abrir mão desse modo de vida. Mas o padre vai dizer para ti, eu te batizo, mas se tu continuar com esse modo de vida, saiba que tu estás bebendo a tua própria condenação. Ô padre, mas isso não faz parte da livre escolha, né? Que é um dom que nós recebemos. Nós temos o livre-arbítrio, né? Sim, que é bonito isso, mas a gente pode fazer o que a gente quiser, teoricamente. Não, a gente pode fazer o que a gente quiser, desde que a gente não ultrapasse os limites da ética, da moral, essas coisas, e do pecado. Acima de tudo, o pecado. Esse nós temos que levar em consideração em qualquer situação da nossa vida. Então a igreja considera ainda o homossexualismo pecado. Mas claro, com certeza. Sabe que tem um cara, padre, até acho que o senhor não gosta muito dele, mas o Martinho Lutero, ele usava um termo que era livre agência. E ele dizia que o homem, ele pode opinar, mas ele é responsável pelas suas escolhas. Porque dava uma ideia de que o livre-arbítrio para um pensamento medieval, né? Ele tem essa ideia de que eu posso tudo. E Deus resolve depois. A livre agência não, tu pode decidir todas as coisas, mas o teu caminho até Cristo, ele foi trilhado por Cristo. Tu pode ter o livre-arbítrio, mas não quer dizer que tu possa fazer as coisas erradas. Que tu possa fazer o mal, né? Sim. Opa, tem um abraço pro senhor aqui, o Cacá Cardoso tá lhe mandando um abraço. Eu fui vizinho do padre, eu sou o Cacá, filho do Enio. Um grande abraço. Sim, abraço, Cacá. Então vamos, eu quero mais perguntas. Agora deu de ser amigo do padre, tá? Primeiro bloco, beleza. Vocês se comportaram, agora o segundo bloco, eu quero saber para que vocês vieram aqui, tá? Eu quero botar o padre na prensa aí, porque o padre ele é bom de resposta, tá? Então eu gostei que ele não fica dando... Não tem essa daí. Ele não fica dando meia lua, não. Ele vai e diz mesmo o que tem que dizer. Quem tá conosco? O senhor é um dos dois padres que eu mais gosto, hein, padre? Vai lá. Quem tá hoje conosco? Tá com a gente o padre Vânio Margutti. Margutti? Padre Vânio Margutti. Qual paróquia? Da paróquia do Michel, aqui do eu não sei o nome da santa. Como é que é o nome da santa? Madre Teresa, não. São Paulo Apóstolo. São Paulo Apóstolo, claro. Até teve pecado nisso aí que tu falou, já teve um pecado. Não, é que alguma coisa Madre Teresa é da Santa, ela é da escola. Tá bom, a gente já volta aqui no Manos Radio Show. Tem mais entrevista com o nosso querido Padre Vânio. Voltamos, Fernando Choque, arroba Mano Dal Ponte, arroba Fernando Choque, arroba Dino Cardoso e manda lá 984410010, você vai mandar o WhatsApp aqui pro Manos Radio Show. Estamos recebendo o quê, Fernando Choque? Quem está aqui hoje? A gente está recebendo que Sua Santidade, o Padre Vânio Margutti, né? Ele? É assim que a gente chama padre? Eu não... Sua Santidade? Sua Santidade é pro Papa, né? O padre a gente chama como? Reverendo. Reverendo Padre, olha aqui, ó, tem um abraço aqui, ó, nosso querido Gregório da Silveira, nosso querido Gregório,
nosso diretor de conteúdo lá da Rádio Araranguá, do portal Rádio Araranguá. Mano, depois me manda esse padre pra gente fazer uma matéria. Muito bom o programa, parabéns. Se puder, tira uma foto de vocês, Fernando Choque. Um abraço aqui pro nosso querido Daniel Fritzen da Satic. Mano, que entrevista top. Mas agora eu vou ter que parar de ouvir, vou ter que entrar numa reunião. Ele botou aqui, entre aspas, numa batina justa, Fernando Choque. Daniel Fritz é nome de padre. Você botou aqui. E alemão ainda. Alemão. É aquele, os padres brabos, aquele que grita com a gente, né? Aquele do sermão. Aquele padre que tem aqui? Padre Vânio Margutti. Da onde? Do Michel. Paróquia de São Paulo Apóstolo. Agora acertasse agora. Dinão Cardoso, primeiro. São Paulo que é o 13º apóstolo. Tá. Quarto, né? Porque teve Matias antes. Matias? 14º. Tem um filme antigo lá que Alanis Morissette é Deus, que já não conta outra história, né? Você já viu aquele Dogma? Viu, Dinão Cardoso, Dogma? Dogma, cara, não vi esse Alanis filme. Morissette é Deus. Mas tem um muito bom que o padre deveria ver, que é Stigmata. Já assistiu Stigmata? E conta a história de um padre do Vaticano que investiga fenômenos para atestar se são milagres ou não. Já vi esse filme. É bem legal esse filme. Esse é com Bandeiras ou não? Não. É com a Patrícia Arquette e um ator assim. Com Bandeiras é o corpo, né? Eu acho que é. O corpo, acho que é com Bandeiras, que eles têm que provar baita filmão, padre. Qual é a pergunta que você fez, padre? Eu queria perguntar pro padre se todos vocês padres, vocês seguem uma mesma linha de pensamento em todos os assuntos. Por exemplo, é que eu já conversei com um padre que acreditava que Adão e Eva era apenas uma anedota, uma metáfora para explicar o começo da humanidade, mas que aquilo ali não era daquele jeito. Já conversei com outros que acreditavam que eram realmente um casal literal, criado por Deus, que Eva veio da costela de Adão. Eu queria saber do senhor isso, se todos vocês acreditam, são ensinados da mesma maneira, ou vocês têm essa liberdade de entender essas coisas conforme a interpretação própria? Fica mais dentro da interpretação própria de cada um, porque quando a gente está estudando, realmente a gente aprende algumas coisas que nos deixa estremecido. Por exemplo, um dia o teólogo falou para nós que Moisés nunca existiu. Tá. Tem um amigo meu que hoje é padre, que ele chorou na sala. Ele disse: Moisés nunca existiu, então nós estamos fazendo o que aqui? Sim. Então tem muito dessas coisas. Então, eu acho que chega um momento da vida de um padre, dentro da sua crença, dentro da sua fé e dentro do que ele prega, certo, que já não passa a ser importante para ele se Adão e Eva existiu ou não existiu. Entendi. Aquilo já está tão incrustado nos ensinamentos dele, no que ele acredita e na fé, certo, que ele prega desta forma como a gente entende na Bíblia, né? Ô padre, mas a igreja em si, ela tem uma posição nesse sentido, ou pode deixar aberto mesmo? Se eu for um católico que segue o princípio dogmático da igreja, eu vou entender que Adão e Eva realmente existiram, eram um casal, ou a igreja não tomou partido em relação a isso? Não, é que tem coisas na própria Bíblia que confunde muito assim um pouco a cabeça de quem não conhece praticamente nada da Bíblia. O que é que eu quero dizer com isso? De repente tem uma pessoa lá que acredita muito no que Moisés fez, no que Moisés falou, no que Moisés agiu. E tem outras pessoas que pegam livros da Bíblia, né? Por exemplo, assim, tem religiões que não entende como é que a Bíblia foi feita, como é que ela aconteceu, acha que ela caiu de requinho prontinha no colo da pessoa. E foi uma coisa muito louca, assim, a formação da Bíblia, para se chegar no que é hoje, no que se estuda, no que se sabe. Então, assim, até mesmo os teólogos, uns explicam uma coisa de uma maneira e outros explicam de outra maneira, fazendo com que tu fique muitas vezes boiando. Tu não sabe o que ele disse, ele quer dizer que isso é verdade ou que isso é mentira. Mas, o padre, qual é a relação de eu me preocupar com a verdade histórica da Bíblia e ter fé em Deus? Não, é isso justamente que eu estou dizendo. Vai para um ponto que tu, dentro da tua crença, dentro do que tu reza, dentro do que tu acredita e dentro do que tu prega, passa a já não ter mais interesse aquilo se é verdade ou se não é verdade. Esses detalhes históricos, né? Como, por exemplo, se
Porque tem Babel, né? A história de Babel, da Torre de Babel, que todas as línguas saíram a partir dali. Tem muita gente que entende aquilo ali como literal, outras pessoas não, porque existem outros mitos, né? Em outras religiões. Que na verdade a Torre de Babel também é para mostrar que toda pessoa que quer chegar a Deus da forma por si próprio, porque eles quiseram fazer uma torre que chegasse pertinho de Deus. Sim. E ali eles entraram em conflito entre eles que ninguém se entendia mais. Sim, sim. Um falava uma língua, outro falava outra, enfim, ninguém se entendia. E o relato é diferente, por exemplo, de Pentecostes, quando Jesus sobe aos céus e desce Pentecostes. Uhum. Todo mundo falava línguas diferentes e todo mundo se entendia. Se entendiam, então é coisa diferente. Já pensou nós aqui falar 4 línguas diferentes, nós saber o que é que nós estamos dizendo, ou nós falar 4 línguas diferentes e ninguém entender o que é que o outro está dizendo? Padre, eu quero te pedir licença, mandar um abraço para os patrocinadores, que eu estou suprimindo, né, os comerciais, né? O Fernando Choque, ele fica brabo comigo quando eu faço isso. O pessoal do OPEC ali dá medo. Eles brigam comigo, padre. Quando eu vou tirando os comerciais e não faço, a Essência Farmácia, né, um abraço, Construtora Lox, já Supermercados, a Mercosul Toyota, Unifique Internet, a nossa querida Concredura, o Clube 9mm, a Unicred, a Satic, a Rendix Tecnologia, a Ávila Produtos Naturais, Vitor André Consórcios, a nossa Supiso e a Birrep. Eu quero pedir desculpa aos patrocinadores, o papo tá bom com o padre aqui. A gente tá suprimindo, né? Suprimindo, a palavra é essa? Suprimindo. Que é a forma bonita pra te falar que tu tá pulando os breaks comerciais. Breaks comerciais. Tá cortando. Tá, tem pergunta pro padre? Eu quero pergunta picante. Pergunta picante. Eu tenho uma baluda aqui, padre. Olha só. Eu quando eu nasci, eu fui batizado católico. E eu deixei de ser católico, me batizei novamente numa fé protestante, né? Você quer explicar pro padre tudo que aconteceu? Não, ou só até essa aqui, parte aí? Ponto. Agora vem a pergunta. Tá, beleza. Eu queria saber como a Igreja Católica me vê. A Igreja Católica me vê como um pagão, como alguém que está afastado da graça. Não, ela te vê como um batizado. Uhum. E porque o que vale para nós, uma vez batizado na Igreja Católica, nenhum outro batismo vai substituir. Eu não fui excomungado então por virar um luterano, então. Então tudo certo. Tu pode estar em pecado porque tu pode estar protestando aquilo que a fé católica... eu tava querendo garantir os dois lados. não vai garantir os dois lados. Tô tentando garantir uns 5 aí, né? Já entrou numas 5 aí, mas tem numa aí que não tem jeito não, hein? Ô padre, qual é a medida da fé, padre? Como é que eu consigo medir o tamanho da minha fé? Se tudo aquilo que tu escuta de Deus tu pratica, tu tem fé. Por exemplo, tu é casado com a tua esposa. Como é que tu vai provar para ela que tu ama ela? Pelo carinho que tu dá, pela atenção que tu dá. Agora, como que alguém que é casado diz que ama sua mulher e toda noite dá um supapo nela? Como é que tu vai provar que tu ama? Como é que tu vai provar a Deus que tu tem fé se tu trata mal um mendigo, que tu não olha para ele como... Aquilo que tu não faz, que o que Deus pede, que tu faz tudo ao contrário do que Deus pede, tu tá dizendo que tu não tem fé. Porque, né, é a fé que faz tu levar essas coisas boas. É a tua fé que faz tu ir, por exemplo, eu tenho fé, eu acredito em Deus, mas não vou na igreja. Tu tá sendo incoerente. Mas existe alguma diferença entre, por exemplo, fé e credulidade? Por exemplo, essas pessoas que veem uma santa lá num vitral, num pedaço de ver uma imagem chorando, o senhor acha que isso é fé também ou é apenas credulidade? Tu tá falando dessa galera que vê essa santa aparecer tipo no mofo da parede, essas né? coisas assim, né? Surge, eu acho que sinais existem. Tá. Eu acho que os sinais existem e os sinais muitas vezes são para cada vez mais fortalecer a nossa fé. Mas o senhor acredita nisso? Acredito. Numa santa que chora, num negócio assim? Vamos dizer assim, muitas pessoas de outras religiões, que eu digo é uma imagem, né? muitas religiões falam assim, porque o católico é idólatra porque adora a imagem. Já foi feito até um concílio em relação a isso. Então eu digo assim, se não tem aqui em cima da mesa uma imagem de Nossa Senhora, por que não bota uma imagem do capeta ali, na parede? Por que não bota uma imagem do diabo? Tem gente que bota, né? Mas é que nunca vimos também, né?
Não, você não vê porque realmente, então assim, da mesma forma como tem gente que uma imagem de uma santa te traz um certo conforto, tu estás interagindo com o sagrado. Aí tu não bota uma coisa do diabo, que é uma coisa do mal. Tu pode estar atraindo doença, pode estar atraindo avareza, pode estar atraindo um monte de coisa. Mas tem uma diferença, né? Por exemplo, eu posso ter a foto do meu filho ali, da minha esposa, olhar para eles todos os dias, aquilo ali me lembrar e tal, especialmente quem tá mais longe, tá? Agora tem uma diferença entre olhar aquilo ali como uma lembrança e fazer uma oração para aquele símbolo ali. Eu acho Você não concorda? Sim, eu acho que a adoração, adoração, se ajoelhar diante, se benzer diante, né? É igual que eu digo toda a vida para as pessoas. Hoje nós temos pessoas idosinhas que Jesus para elas não existe, o que existe é a Maria, a Virgem Maria, e elas rezam pela Virgem Maria, elas se ajoelham dentro da Virgem Maria, elas prestam culto à Virgem Maria, mas de Jesus elas esqueceram. E não adianta, quem salva é Jesus. Jesus está acima de tudo. Quero mandar um abraço aqui, padre, para Ana Sofia Schuster, nossa querida jornalista, tá mandando um abraço pro padre aqui. Padre, tem uma frase, você falou do diabo aí, padre, o diabo é sempre um negócio interessante, mas tem uma entrevista do Denzel Washington, na verdade, cara, ele fala uma frase que eu queria que o senhor me ajudasse, por favor. Ele fala o seguinte: já viu essa entrevista dele, que ele fala, quando o diabo te ignora, você está fazendo a coisa errada. Denzel Washington fala isso numa entrevista. Ou certa aos olhos do diabo, né? Eu diria que todo aquele que é um católico que se preza e faz a vontade de Deus, esse o diabo olha com um resquício, esse o diabo não quer ver. Não quer? Não. Mas ele nos tenta? O diabo nos tenta todos os dias, padre? Claro que tenta. E quais as formas, por exemplo, como é que eu sei que eu estou sendo tentado? Por exemplo, nas confissões as pessoas vêm e falam, eu não consigo parar de fazer isso. Então aquilo é a tentação do diabo. Como é que a gente consegue neutralizar a tentação do diabo? Através da oração. Que para nós, muitas vezes, quando Jesus diz, toma a tua cruz e me segue, esta cruz é esse pecado que nós não conseguimos muitas vezes nos desencilhar dele. Sim, faz sentido. Aí fica o diabo daqui batalhando por aquilo ali e Deus daqui te puxando para que tu... E aí, entre nós, o que é melhor? É tomar banho ou não tomar banho? Mas o padre, padre, olha só. Se tu estiver cansado, tu vai dizer, não, é melhor eu não tomar banho. Mas e daí, padre, é como rezar para não entrar nessa pilha do diabo, ou não rezar e se entregar direto pro diabo. Mas o diabo, o texto de Tiago diz que nós somos tentados pelos nossos próprios desejos. Mas é isso que eu falo, padre, olha aqui. É os desejos que nos o diabo não é uma forma que o homem inventou para justificar os próprios pecados e as suas escolhas ruins? Talvez a personificação da nossa própria maldade? Padre, ele, sabe, uma coisa que eu criei para justificar, para dizer, olha só, tem uma coisa maior do que eu, né, me levando por um caminho ruim, eu até queria ser bom, mas uma força me puxa pro lado sombrio. Tudo, aí nós voltamos para a questão da fé de novo, né? Se você tem fé, você não deixa o diabo te tomar conta, tu não vai botar a culpa nos teus atos de um diabo que está trabalhando por trás de ti, porque a tua fé e porque o teu Deus é maior do que esse diabo, e é essa luta e é essa cruz que Jesus nos chama para carregar. É a gente saber que a gente tem esses defeitos, que a gente tem esses problemas, mas que nós não nos entregamos para ele. Nós não deixamos o diabo nos vencer. Agora, uma coisa que eu quero saber do senhor: qual é a coisa mais difícil no sacerdócio, na vida do padre? Eu acho que o celibatário é uma coisa difícil. É difícil. Eu acho que é uma coisa difícil, celibatário, né? Porque esta é aquela cruz que Jesus te convida a carregar, né? O pensamento. O que acontece com o padre que fura o celibato? Oi? O que acontece com o padre que fura, não necessariamente celibato, mas a castidade? Ele é o mesmo caso. Ele é afastado, ele precisa se reconstruir. Tem 3 pecados mortais: a idolatria, o assassinato e a traição. Um esposo que trai a esposa é um pecado mortal. O padre que trai a igreja é um pecado mortal. Então, o padre que fura essa vocação, como é que é essa confissão que ele fez, esse voto? Esse voto. Ele é afastado do título de padre, ou ele pode passar por um momento de... Ele pode ser uma vez descoberto, porque quantos talvez tem aí que ninguém saiba? A vida das pessoas, gente, não é um livro aberto que todo mundo conhece,
né? Então, quantas pessoas vivem na traição, esposa traindo o marido traindo a esposa e que ninguém sabe? Quantos padres existe aí? Mas Deus não mostra? Traindo. No tempo certo? Porque assim, a igreja não é guiada pelo Espírito Santo? Sim, ela é guiada pelo Espírito Santo. Mas pode muitas vezes levar um tempo, pode muitas vezes muitas pessoas nesse caminho ser machucadas por isso. Entendi. Né? Deus pode permitir isso. Por exemplo, por que existiam as pragas do Egito? Se fosse pela vontade de Moisés, logo na primeira praga, tudo já teria ser, mas não. Deus endureceu o coração do faraó e mandou mais isso, e mandou mais aquilo, e mandou mais aquilo outro. Então, muitas vezes as coisas não acontecem do jeito que nós queremos, as coisas acontecem do jeito que Deus quer. E nós temos sim que estar preparado para essas coisas que acontecem. Entendi. E como é que a igreja ela vê, por exemplo, uma outra religião? Uma religião que não seja de matriz cristã, por exemplo? Vamos supor o seguinte, o Papa pede pra gente ser uma igreja em saída e praticar o ecumenismo. Certo. Agora eu pergunto assim, como é que eu vou praticar o ecumenismo? Vamos pegar o Fernando Choque. A religião dele não quer nem saber de Maria, fala mal de Maria, não permite Maria. Uhum. Eu não vou ter um diálogo ecumênico com o Choque. Não vou ter. Eu sou um padre que eu não entro em bola dividida com alguém. Mas isso é uma coisa pessoal. É uma coisa sua, pessoal. Porque assim, eu vou conseguir botar na cabeça dele que Maria não é o que ele tá achando, que Maria não é o que ele tá dizendo. É questão de opinião dele, questão de opinião minha. E aí, mas aí eu acho que se o ponto for Maria, é um ponto muito específico, porque eu acho que só a Igreja Católica tem uma admiração neste tamanho por Maria, né? Sim. Mas a gente tem aí entre as igrejas cristãs, e aí eu tô incluindo um grupo grande aí, as protestantes, a Igreja Católica, os adventistas, né? Então, vou pegar um outro exemplo. Nós temos aí alguns pontos que nos ligam, né? Nós temos, para a maioria de nós, né? Deus como sendo o principal criador de tudo, claro. Jesus Cristo estando ao seu lado como essa figura eterna, indivisível e filho de Deus, imanente, né? De Deus. E transcendente, que foi imanente por um tempo. Então a gente tem esses pontos, né? A gente se liga nesses pontos maiores ou a gente vai mesmo nesses pontos menores como porque assim, por exemplo, Maria, vamos supor o seguinte, vamos pegar o Espiritismo. Tá. Jesus veio, morreu e ressuscitou. E Jesus diz: eu sou a ressurreição. Como pode ter alguém que defende a reencarnação se o próprio Cristo disse que é a ressurreição e se ele ressuscitou? E se a promessa de Deus para nós é a ressurreição, que todos nós vamos ressuscitar? Então aí já está um conflito. Aí como é que tu vai... A desconstrução de Cristo para o Espiritismo é muito maior, né? Porque afirma, inclusive, tem vertentes que acreditam, se eu não me engano, que Jesus é a reencarnação do próprio Moisés, Davi, Abraão. Então, aí na concepção do senhor, essas outras religiões, o Espiritismo e essas outras que não acreditam em Maria vão pro inferno. Não estou dizendo que vá pro inferno, porque quem julga não somos nós, né? Não sou eu, o padre que julga. Mas deveria, padre. É diferente da nossa fé. Não vai, mas deveria, né? Mas lá diferente da nossa fé. Agora, o próprio Cristo falou que bom se todos fossem um só, né? Que acredite que fosse a mesma fé, tivesse a mesma religião, a mesma, né? Mas agora... porque em teoria todos vão pro inferno. Né? Agora, padre, olha aqui, falando de inferno, céu, você falou no começo da entrevista, né? Que o mundo, ele tá pior hoje, porque as pessoas se afastaram de Deus e os pecados são mais comuns, né? Em que se baseia isso na igreja falar? Então, quer dizer, o mundo era melhor há 50, 60 anos atrás do que ele é hoje? Talvez ele oferecesse proporções de pecar menor do que hoje, né? Hoje a oferta é maior. Hoje, por a oferta exemplo, é maior, você acha? Olha hoje, quantos pecam pela internet? Pelos aplicativos, pela pornografia, pega um tempo ali dos nossos pais que nem Playboy não tinha. Então... Mas eles davam jeito, né? Não, no interior. Que o pecado hoje é mais acessível, mais aceitável, né? Padre, eu conheço muita família aí que as crianças nasceram de 5 meses aí, com 9 meses e de 5. 14 anos já estavam casando aí. 14 anos. E se não tinha menina padre. Perto, dava um jeito nas cabritas. Bastante, padre, tem bastante. Então tem uma... Vai desse lado. Tá querendo ir desse caminho. Tem uma informação que o Brasil
as crianças têm a vida ativa sexual a partir dos 12 anos. Outros países 18, 20, 22. Então você vê que aí... Padre, qual é o maior mal do mundo hoje, na sua opinião? Não na opinião da Igreja Católica, na sua opinião. Que você não vai falar pela igreja, você fala por você. É o afastamento de Deus e a falta de oração. Para mim é onde está todo o problema humano, porque daí entra dar toda a ênfase ao mundo material, ao mundo carnal, né, ao mundo do prazer, e se esquece do mundo espiritual. Hoje, espiritualmente, o povo está muito pobre, né? Tá afastado de Deus. Uma última pergunta, qual dos dois, hein? Você se comporta, Vai, Dino. O senhor acha que a Igreja Católica, ela segue em evolução? Ou, se ela não segue, ela deveria seguir em evolução? O que o senhor pensa sobre isso? Eu acho que depois do Vaticano II, Concílio do Vaticano II, onde entrou a teologia da libertação, eu acho que a igreja tomou um rumo desastroso. Tomou um rumo desastroso porque os próprios padres que são de lá e que vivem hoje, eles vivem o Cristo ideológico e esqueceram do Jesus histórico, do Jesus da fé. E aí a igreja ficou muito variante nesse contexto aí. Ficou muito desconstruída, talvez. Ficou desconstruída, e uns que acreditam nisso pregam isso, outros que acreditam naquilo. Acaba a palavra de Deus sendo distorcida. Porque um padre da teologia da libertação, ele vê a palavra de Deus de uma outra forma. O senhor acha que com isso enfraqueceu a Bíblia para o católico? A Bíblia continua sendo sempre a mesma. Eu acho que o que acontece dentro daquela pergunta que o Mano fez, aí nós entramos mais, nós evoluímos mais no pecado por causa disso. Que é aquilo que eu te falei, tem hoje gente vivendo no pecado que quer que seja construída uma nova palavra bíblica para que eu possa me salvar dos meus pecados, mas não adianta. A palavra que existe é a primeira, é aquilo que Deus falou, é aquilo que Jesus falou, e isso ninguém muda. O senhor defende uma igreja mais endurecida? Eu defendo uma igreja mais conservadora, né? Mais conservadora. Conservadora. Padre, faz o seguinte, então você defende a sua paróquia e convida as pessoas para lhe acompanhar. Onde com o pessoal lhe encontra? Qual paróquia? Então, nós estamos ali, eu e o Padre Eloir, na paróquia São Paulo Apóstolo, aqui do bairro Michel, e estamos sempre tendo missa aos sábados, aos domingos, também nas comunidades, que são 7 comunidades, e atendimento durante o dia todo, confissões durante o dia todo, bênção nas casas, visita nas casas, unção para enfermos, aceitamos convite para almoço, café e janta. Noveninha, tem noveninha ainda? Faz novena? Sim, tem novena agora, logo em seguida já começa a quaresma, né? E olha, você vai convidar o padre para café, você vai convidar para churrasco, entendeu? O padre gosta de churrasco, você não vem só com um cafezinho também? Na quaresma não pode dançar, que cria cola, né? Não é, padre? Cria rabo na... Não pode, né? É perigoso, né? Se não criar rabo aqui, mas vai ficar junto com o cara de rabo lá em cima, né? Falando isso, a gente nem falou do negócio de tirar o demônio lá, como é que é? Exorcismo. É bom, esse já fez, padre, algum ou não? Exorcismo. Já fez isso aí? Pode fazer, padre? Como é que é? Não. Tem que fazer uma pós-graduação, né? Não é? Não, tem uma coisa. Não primeiro tem que ter autorização do bispo. Tá. Aí depois tem um estudo específico. Mas você já viu, padre? Já se deparou? Sim, eu já atendi pessoas que falavam diferente da pessoa, e que eu mostrei o meu crucifixo, que eu ando sempre com ele, e a pessoa teve uma reação enlouquecida. Teve um cara que tá comigo nesse programa aqui, padre, que ontem tomou umas canjibrinas que ganhou de presente, não vou dizer quem é, tomou um licorzinho aí ontem,
né? E começou, o padre, começou a falar diferente, falar línguas, enrolar em língua, virar o olho. Virar o olho, padre. Mas talvez ele tivesse possuído pela ação do Espírito Santo. Às vezes o cara só não é acostumado. Também. Padre, tomou um canjibrina forte. Mais ação do Espírito Santo, né? Padre, que presente ele recebeu hoje aqui. Muito obrigado, prazer. A gente fica muito feliz, principalmente se é fã da rádio, nosso fã aqui da 92. Com certeza, eu agradeço muito o convite. Tive aqui esse dia de bicão, né? Como se diz. Padre pode entrar em qualquer lugar, como é que ele tem premissa, né? Ele tem prerrogativa, né? Vai entrar nos lugares. Isso, então. Quem é que vai negar a entrada do padre também? O problemão que dá, se tô deixando. Não dá problema. Já falei pro padre também que praga de padre pega, hein? O padre tem água benta no bolso pra fazer coisa boa, no bolso esquerdo dá. Ô padre, mas é verdade, né? Praga de padre, o meu pai sempre falou, meu nono sempre disse que olha, praga de padre. A gente sabe de umas histórias de padres que levantaram a mão, não foi preciso nem dizer nada, né? É forte. Então vocês se cuidam comigo. Olha, agora eu vi que o padre chamou, hein? Dino Cardoso, agradeço ao nosso querido padre. Muito obrigado, padre, pela sua presença. Eu gosto muito de conversar com o padre. E eu ficaria mais umas 2 horas aqui fazendo outras perguntas também pro senhor, é um podcast, né? É um podcast, já é outro programa. E ele é dos nossos aí, que ele gosta de rock, né? É isso aí, né, cara? Ele gosta de rock. Diz que Ozzy Osbourne, esse negócio do Ozzy ser do diabo, não tem nada a ver. Não tem nada a ver, rapaz. Iron Man, nada a ver também. O Ozzy nem sabe quem é o diabo, não rapaz. Sabe. Ele não sabe nem quem é ele. O Ozzy é maior que o do padre. Ele nem sabe quem é ele, o Ozzy. Vai saber quem é o diabo, rapaz. O Ozzy já não tava sabendo muita coisa. Mas sabe que negócio de... porque rock é rocha em inglês, né? Jesus é rocha, né? Padre, obrigado pelo carinho. Pedro é rocha. Padre, obrigado. Tudo ali, tá tudo no... Padre Vânio Margutti. Vânio Margutti conosco. E quem quiser também tem um @Fernando Choque lá. Que é quase a mesma pra gente bater um papo. Quem quiser vir aqui no Manos, só me chamar lá no Instagram. Começa a me seguir e me chama depois. Padre, obrigado pelo carinho. Obrigado. Obrigado a você que está comigo. Deus abençoe você. Amém. Amém, Padre. Todos nós. Choque, amém, o Dino, secretária, essa rádio, esse ambiente e de modo especial todos os fiéis ouvintes. Pode você dar uma bênção na rádio depois? Doce. Que bom, quero umas pessoas acompanhem. Obrigado, querido Padre Vânio Margutti, conosco aqui no Manos Radio Show. Não esqueça de uma coisa, esse programa vai pro radioararanguá.com.br. Vai pro YouTube em imagem. Vai pra onde? O pessoal acompanha tudo, tá em imagem no YouTube pra saber tudo. A bênção do padre também vai estar nas nossas redes sociais aí. Um abraço. Eu tô até sem voz já.